Aí você já nasce salvo ou já nasce perdido? Bora ver. Calvinismo. Mas o cristão, ele não é signatário de acordos nacionais, internacionais, de partes. Ele é signatário das escrituras. Eu acho que nisso nós concordamos. É, e a meu ver, a mim me parece, com todo respeito, que os 5 pontos do calvinismo têm problemas graves a serem revistos. E é interessante que nem os 5 pontos do calvinismo e nem os 5 pontos do arminianismo, porque também tem os 5 pontos do arminianismo, foram desenvolvidos pelo próprio Armínio ou pelo próprio Calvino. Né? Uhum. São, são pontos que foram desenvolvidos depois, entende? Então, eu não sei se o Calvino assinaria os 5 pontos que os calvinistas defendem agora. E acho que ninguém sabe, porque não tem como saber, porque foram desenvolvidos depois. Um dos pontos que eu discordo, Vilela e o pessoal que está acompanhando a gente, é a ideia de que Jesus Cristo não morreu por todos e que Jesus Cristo não ama todos. Então, para você abraçar o calvinismo, que é essa linha, você tem que entender que Jesus Cristo morreu não por todos. Então eu estou pregando para uma pessoa, tem uma igreja tem 100 pessoas, uma praça com 100 pessoas. Eu estou pregando, aí eu falo assim, se alguém aqui receber Jesus como Salvador, não sei o que lá e tal, você pode ser salvo. Isso não é verdade. Assim, é, é, como eles falam, é verdade, mas não é totalmente, porque nem todo mundo ali é escolhido. Jesus morreu pelos eleitos e não por todas as Os pessoas. eleitos seriam Deixa eu quem? voltar aqui um pouquinho. É verdade, assim, é, é, como eles falam, é verdade, mas não é totalmente, porque nem todo mundo ali é escolhido. Jesus morreu pelos Olha, eleitos. olha, uma coisa que ele falou aí, que ele fez, quem aceitar Jesus aqui vai ser salvo. Aí isso não é verdade, porque, ó, a palavra diz, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele fala, não é verdade, mas entenda uma coisa, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o que significa isso? Que todo aquele que crê, todo aquele que tem fé, isso é um dom dado pelo Criador, é um dom dado por Deus. É por isso que ele crê. Então, quando você vai pregar pela palavra e a fé vem pelo ouvir, quem ouvir a palavra e o Criador der seu dom de crer, quem for escolhido, vai crer. Então, você, independentemente de se todos vão ser salvos ou não, você tem que estar falando da palavra sempre, porque as ovelhas ouvem a voz. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, entendeu? Quem só não ouve é o bode. Então, isso é um argumento aí fajuto pra dizer que é mentira, não sei o que. Não é que é mentira, pô. Sempre vai ter gente que vai desprezar a palavra e sempre vai ter gente que vai agregar ela na sua vida. Então, independente disso ou não, a gente tem que estar pregando. Pregar é para toda criatura, entendeu? E não por todas as Os pessoas. eleitos seriam quem? Quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus, ele escolheu, tipo assim, pensa que Deus, antes do haja luz, só tem Deus. E ele existe nele mesmo, na trindade perfeita e tal. E pensa que antes dele dizer haja luz, antes dele dizer haja luz, ele já sabia que esse podcast ia estar acontecendo, Certo. certo? E ele já sabia como eu, você e ele, todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando a gente, seria e viveria. E ele já colocou o teu nome no livro da vida ou não. Então você já nasce salvo ou você já nasce perdido. E nada que você faça muda esse curso, nem mesmo a sua conversão. Por quê? Porque Jesus, vamos dizer que você fosse um perdido e eu salvo. Então Jesus morreu por mim, não por você. Ou ao contrário, você é o salvo, eu sou o perdido. Na cruz, o calvinista. Nessa questão aqui, para eu dar um adendo só rapidinho, para não estar também parando o vídeo direto, né? Tem essa Bíblia aqui, ela é do original, ó, grego koiné. Eu vou estar lendo nela só pra. Eu vou reagir, Luan. Beleza. Eu vou estar abrindo lá em Efésios 1, 4 e 5. Por que, tipo? Porque é isso que a palavra fala. Que escolheu neles antes da fundação do mundo. Isso não é algo que. Ah, não, ele fala porque ele é calvinista. Ele tá inventando essas coisas. Bora ver.
chama aqui. Efésios 1, 4, 5. Da Nova Almeida atualizada. Aqui é o que diz a palavra. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Mas por que ele fez isso? O versículo complementa: segundo o propósito de sua vontade, para louvor para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí vai continuar, né? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Então aqui deixa claro, tá vendo? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deixa claro aqui o texto. Efésios 1, 4 e 5. Aí só não vê quem não quer também. Tem várias outras passagens aqui, eu não vou falar pra não estar ocupando o tempo. Tá ligado? Quem quiser aí eu envio depois. Posso enviar no WhatsApp aí alguma coisa, entendeu? Mas é isso. Então só não vê quem não quer, mas a palavra tá dizendo isso. Profissional, o calvinista 5 pontos, ele vai dizer assim: Jesus morreu pelo Vilela, mas não pelo César. Levando em conta, a gente não sabe quem é escolhido e quem não é, né? Quem é eleito e quem não é. Mas levando em conta, se você é eleito, então a morte de Cristo, ela é eficaz só para você. Para mim, não importa. Eu posso Mas a, aceitar Cristo, mas, posso ir para a igreja. mas a minha dúvida é, você não pode no meio do caminho. Ó, só uma coisa aqui. Se se a expiação fosse limitada, o que é expiação? É, quando fala na Bíblia, e ele é a propiciação dos nossos pecados, o que é isso? Propiciação significa aplacar a ira do Criador. Então, por quem Jesus morreu, a ira do Criador não vai chegar a ele, e sim a salvação, entendeu? Porque só há remissão dos pecados por meio do sangue. Por isso que no Antigo Testamento se sacrificava animais, já fazendo referência para o sacrifício perfeito que havia, que no caso é Jesus, o Cordeiro. Entende? Então, só pode haver redenção por meio do sangue. Só que Jesus, ele não morreu por todos, porque senão todos seriam salvos. Entendeu? Porque pensa bem, tu acha que o anticristo vai ser salvo? O anticristo que fala na palavra, ele já tá certo já que ele vai ser condenado, entende? Só um exemplo aqui, mais claro. Tu acha que ele vai se arrepender, que ele vai escutar o evangelho, vai se arrepender? Não, entende? E não tem como mudar isso também, não tem como, porque já tá escrito na escritura. Não, Ser eleito. não, não. Jesus morreu apenas por um grupo. É E isso? esse grupo é os eleitos. É o É assim que seguinte, o calvinismo crê. tem aí um espantalhozinho aí. Né? É um espantalhozinho que foi criado pelo Charles Wesley, ou melhor, pelo John Wesley, que diz o seguinte: o John Wesley, ele era um arminiano e ele se envolveu num embate com um cara chamado Augustus Toplady. Augusto Toplady era um fã de um calvinista chamado Girolamo Zanchius, alguma coisa assim. Esqueci o nome dele. Zanchi. E o Toplady E traduziu aí, Daniel, agora que eu vi a as mensagem, obras de beleza? Zanchi. E o Charles Wesley, de forma desonesta, é uma mancha na biografia dele. É o Ele, John Wesley, não é? o John Wesley. É o John Wesley. John Wesley. O John Wesley traduziu, pegou uma frase e atribuiu essa frase ao Toplady, dizendo o seguinte, que o Toplady tinha dito, ele colocou essa frase e assinou como se fosse o Toplady, dizendo o seguinte: olha, a pessoa, se ela não for eleita, não importa o que ela faça, ela pode inclusive crer em Cristo, que isso não vai adiantar. E se ela for eleita, ela pode inclusive não crer em Cristo, não importa, ela vai ser salva. Ah, isso é Isso mentira. nunca nenhum calvinista disse. Porque nenhum calvinista nunca disse isso? Por uma razão muito simples. A palavra de Deus estabelece em Romanos 8 que existe um processo Aí, isso fixo aí. que envolve a eleição. E esse processo, ele é descrito em Romanos 8.
Romanos 8 fala que aqueles que de antemão conheceu, a estes também chamou. Então é uma cadeia. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então existe um processo fixo. Não há como a pessoa ter sido eleita e depois não ser chamada e não ser justificada. Então essa ideia de uma pessoa que é eleita e não crê em Cristo, isso não existe no discurso calvinista. Nenhum calvinista fala isso. Isso aí é uma atribuição de falas que já vem já de 200 anos e que nunca nenhum calvinista falou. Eu também. Então, é tipo isso, velho, que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, e foi o que John Wesley fez. Ele espalhou essa mentira que não importa o que o eleito faça, ele será salvo, que isso não é verdade, entendeu? Aí espalhou isso aí hoje os caras têm uma concepção errônea da palavra por causa disso. Só por causa de uma mentira que se contou várias vezes se tornou uma verdade, tá vendo? O que acontece? Também não falei, tá? Aqui. Ah. Eu não disse isso. Eu entendi que você tinha falado. Não, Não falou. Ah, calvinismo, tu tá ligado que os caras é calvo, né? Tá dizendo, perceber agora. Falei Ok, que então se a pessoa. Não falei isso. Que se Você ela não- não cresce. Não. Ok. Eu entendi que você tinha falado O justamente que eu isso. disse é assim: que o calvinista. Ai, ai. Até falei, o calvinista profissional de 5 Clássico. pontos, o clássico, ele entende que Jesus Cristo não morreu por todos. Uhum. E essa morte de Cristo é eficaz apenas para os eleitos. Por exemplo, se você é eleito, você já tá, Como eu você sei? nasceu salvo. Como que eu sei se eu sou eleito? Você sabe que Não dá para saber. dá para saber, claro que dá Como? para saber. Se você crer em Cristo, você é um eleito. Olha. Porque Se eu ninguém, aceitar, se você aceitar a Cristo, você é um eleito. Por quê? Porque ninguém pode. Essa pregação, galera, de aceitar, é, essa questão de aceitar Cristo é como é uma pregação que, assim, é meio, como é, mal interpretada, né? Porque muitas vezes, aí uma pessoa vai lá para a igreja, aí o pastor fala, quem quer aceitar Jesus, se você não aceitar Jesus, aí o cara vai lá, aceita Jesus. Sendo que passa uma semana, o cara tá fazendo a mesma coisa de novo, tá ligado? Se tá desviado, tal. Por que isso acontece? Porque aceitar Jesus não é literalmente se converter, entendeu? Enquanto não tiver o novo nascimento, não tiver a conversão genuína, ele não vai mudar. Então, por isso que tem pessoas que aceitam Jesus uma, duas, três vezes. O negócio é ele aceitar a gente, entende? O negócio é a gente se arrepender e crer nele. Muitas vezes as pessoas só aceitam por causa da emoção, aí colocam uma música lá, o cara tá lá, não, é o poder, não sei o quê. Aí, aí se você não aceitar agora, aí o cara por livre, espontânea pressão vai lá aceita. E quem não se converte na pressão não, minha gente. Quem se converte de coração. Um exemplo, quem se converte tá crendo, tá seguindo os mandamentos, porque isso faz bem pra ele, é, porque Deus o capacitou para isso. Eu ri demais quando li Calvinismo no livro de história pela primeira vez. Eu já ouvi dizer que no culto que a gente não segura na mão dele, ele segura a nossa. Porém, eu não tô falando nesse quesito. Mas eu entendi o que tu quis dizer, Davi. Eu tô falando no quesito que a galera acha que quem aceita Jesus se converteu e na verdade não é assim. Não é. É só você olhar o mundo. Quanto, mas vamos deixar o vídeo rolar. De ir a Ele, se pelo Pai isso não for concedido. O Senhor Jesus disse isso. Mas nem Porque se eu ninguém. aceitar, Se você aceitar a Cristo, você é um eleito. Por quê? Porque ninguém pode ir a Ele se pelo Pai isso não for concedido. O Senhor Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vai dizer isso. Jesus disse isso. Mas nem todo mundo que professa Cristo pelos próprios calvinistas, nem todo mundo que aceita Cristo é eleito. Nós estamos. é? Nós estamos. Entendeu? Claro que é. Então todo aquele que aceita todos os Cristo é cristãos eleito. são eleitos. Todos os cristãos são eleitos, claro. Isso é ponto pacífico no calvinismo. Todo cristão, todo aquele que crê em Cristo é um eleito. Isso não tem dúvida nenhuma. e Quem pro não- arminiano também. Para Para arminiano também. Tá. É. Não, para também. Quem crê em É, Jesus sim. é salvo. é salvo. Agora,
Quando eu digo, o primeiro ponto lá que eu falei, da Tulipe, que eu discordo, que não é exatamente o primeiro da Tulipe, mas é o primeiro que eu levantei aqui, é que Jesus Cristo não morreu por todos, entende? Então, se Qual que é a o pastor explicação? Granconato é real, Ô, galera, se o Messias tivesse morrido por todos, todos seriam salvos, entende? A questão é essa. Já parou pra pensar nisso? Aí será que o poder do Criador é ineficaz? E se ele querer uma coisa e você não querer, aí você vai ganhar, entende? Será que sua vontade precede a vontade de Deus? Entendeu o que eu tô querendo falar agora? Se o Criador quiser que alguém seja salvo e alguém não querer, a vontade de quem vai prevalecer no final? A do homem ou a de Deus? Entende? Nessa questão? realmente de 5 pontos, ele tem que dizer aqui, Tá. publicamente, que crê que Jesus não morreu por todo mundo. Claro que não. Não? E ele não morreu por todos, né? Deixa eu explicar melhor. Tá. Primeiro, a questão dos eleitos de Deus. Isso é ponto pacífico. A Bíblia mostra expressamente que Deus tem seus eleitos. Eu tenho aqui, por exemplo, em Atos 13, no versículo 48, fala assim: os gentios, ouvindo isso, aqui é o evangelho sendo pregado na cidade de Antioquia da Pisídia. Ele fala o seguinte: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto estabelece aqui uma designação para essas pessoas, explicando por que elas creram. Elas creram por quê? Porque foram destinadas para a vida eterna. Tem um outro texto que eu acho interessante, que é Apocalipse 17:8. São só alguns exemplos disso. Há outros textos, é claro, tem um monte aqui, tem uma lista enorme aqui de textos que mostram a eleição. A eleição não é problema para o arminianismo. Os arminianos, o próprio Armínio, ele cria na eleição. O problema é que Armínio cria na eleição por outros mecanismos, mas ninguém rejeita a eleição porque é uma Verdade. expressão bíblica. Verdade. Deixa eu ler aqui Apocalipse Então essa é a 17:8. diferença sobre como é feita essa eleição. Exatamente, essa é a distinção. Tá. Então, por exemplo, Apocalipse 17:8 fala assim: a besta que viste é escatológico, né? Sei. Era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida Olha aí, desde a fundação do mundo, olha aí. se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O texto aqui fala de um livro da vida escrito desde a fundação do mundo. Ou seja, existe um registro, por assim dizer, né? Um registro das pessoas salvas. E a Bíblia sempre se refere a esse grupo como grupo de eleitos. A Bíblia fala em Mateus 24 que se não fosse por causa dos eleitos, os sofrimentos da tribulação seriam muito maiores. Romanos 8 fala da eleição segundo a graça, que muitos judeus permanecem firmes porque foram eleitos segundo a graça. Efésios 1 fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então existe uma série de textos que mostram isso aí. Agora, sobre a expiação limitada, isso aí é um ponto que os próprios O calvinistas... que é expiação Expiação limitada? limitada, Que Jesus não morreu por Cristo todos. morreu só É pelos esse eleitos. ponto que eu levantei É lá o ponto que atrás, ele levantou que agora. eu creio que Jesus morreu por todos e ele não crê que Jesus morreu por todos. E o Isso. nome disso é expiação. Expiação A limitada. expiação dos pecados que Jesus fez na cruz Não foi não pra serve todos. para todo Não mundo. foi ilimitada, foi Não foi Isso. limitada. limitada. Ele pra crê todo que mundo. foi limitado, eu creio que foi ilimitado para todos. Porque a grande pergunta é a seguinte: Cristo morreu para abrir a possibilidade para um número ilimitado de pessoas serem salvas, ou Cristo morreu para comprar um grupo que ele já tinha escolhido? Ora, se eu creio que ele já tinha os seus eleitos, então eu creio que ele morreu, veio aqui para resgatar esses eleitos que ele já tinha. Não fazia sentido ele morrer por alguém que não estava lá no grupo de eleitos desde antes da fundação do mundo. Então esse é o aspecto lógico. Tem a ver com o pecado original ou não? Tudo isso que a gente está falando. Assim, não diretamente, Tá. não tem a ver, porque é assim, a eleição incondicional, ela é pela graça, não tem uma razão para ela. Entendi. Deus não escolheu você Pelas minhas ações. pelas suas ações, porque É, ele tem orgulho exatamente. em você. Ele escolheu você gratuitamente, de acordo com o beneplácito da sua vontade, diz Efésios. E isso significa que a graça não tem motivos. Por que Deus me escolheu e não outro? É o abismo da cruz que Agostinho falava. Ele falou assim, olha, isso aí é o abismo da cruz. Eu não consigo explicar isso, não há razão. E a graça é isso, é a ausência de motivos. Deus me escolheu sem que eu fosse melhor do que o fulano. Agora, Então isso é a graça de Deus. Agora, só uma coisinha rapidinho. É assim, a expiação limitada, dentro do universo calvinista, existe uma vertente que é chamado de universalismo hipotético.
que fala o seguinte, não, Cristo morreu por todos, é o calvinista de 4 pontos da escola de Saumur. A escola de Saumur, na França, de um cara chamado Amiot, era o sobrenome dele, né? Moisés Amiot, ele falava assim, não, Cristo morreu por todo mundo, ou seja, ele morreu por todos, é universalismo, hipotético por quê? Ele morreu por todos para que, na hipótese de alguém crer, a pessoa possa crer. O calvinismo de Dort fala, não, Cristo morreu para comprar ali os seus eleitos apenas. Agora, em que ponto eu acho que o arminianismo acaba caindo nisso também? Na verdade, o arminianismo, ele crê na expiação limitada também. Por quê? Porque o arminianismo, ele crê assim, ele acredita que as pessoas que creram porque Deus previu que iriam crer. Desde a eternidade, Deus olhou no Eu corredor da gostaria de história. contribuir, se eu pudesse. Só vou fechar o pensamento aqui, eu já passo para você, desculpa. Mas é assim, ele diz o seguinte, olha, Deus previu a fé. Então Deus previu a fé e previu quem iria perseverar na fé. Tá. Quando ele viu quem ia crer e quem iria perseverar na fé, ele escolheu essas pessoas. Então, é a eleição de acordo com a presciência de Deus. E aí usa alguns textos para isso, 1 de Pedro 1:2, tá? O Romanos 8 também, para dizer isso. Olha, Deus escolheu com base na presciência. Então a pergunta é a seguinte, se Deus escolheu com base na presciência, então já tem um número fixo. Então, quando Cristo veio aqui, ele veio para salvar quem? Os eleitos. É claro. O cara, entrosamento do cara geral aí. Pela lógica, o arminianismo cai na expiação limitada também. Então eu posso falar, não, ele veio aqui e tal, morreu por todo mundo. Não, morreu. Minha linha de raciocínio já é essa. Esse lado que ele pensou, eu achei bem interessante também. Já a minha eu penso assim, que se Deus ele previu o futuro e olhou lá no futuro, mas tipo assim, quem é o dono do tempo? Quem fixou que aquele futuro fosse acontecer? Não foi o próprio Criador? Então de todo jeito ele sabia quem ia crer ou não, entende? Ele não precisa prever. Tu acha que ele vai prever algo que ele já fez? O tempo tá nos domínios do Criador, galera. O Criador é soberano, entende? Como é que ele vai prever, como é que ele vai olhar no futuro que quem criou o futuro foi ele? Entende? Ele transcende o tempo, ele criou o tempo. Tá entendendo? Tá entendendo as coisas? Como é que ele vai prever se foi ele que fez o futuro? Aí o meu raciocínio é esse, né? Morreu à toa, então. Morreu à toa, porque já tinha o número definido pela presciência, quem iria ser salvo e quem iria perseverar, e ele veio para morrer por quem? Por eles, é lógico, é evidente. Então, é claro que o arminianismo acaba caindo nisso também, ainda que não queira admitir, mas esse é o fato. Né? Vamos lá. Então vamos lá. César. É bom esclarecer, enfatizar que o princípio bíblico é que Jesus Cristo morreu por todos, por todas as pessoas. A Bíblia diz isso, Vilela, vez após vez. A ideia de que Jesus morreu por alguns não é bíblica, é teológica. Então, o calvinismo defende uma teologia, mas não o que a Bíblia diz a respeito. Ah, onde, meu Então, por amigo? exemplo, separei aqui o texto de Romanos capítulo 11, diz assim, 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Foi a sua pergunta. Por causa do pecado de Adão? Por causa do pecado de Adão. Exatamente por causa do pecado de Adão, todos caíram com Adão. Porque todos nós estávamos em Adão. Quando Adão caiu, a humanidade estava em Adão. Porque você é filho do teu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai dele, termina em Adão. Quando você tem uma forma de bolo, uma assadeira de bolo, e ela cai e a massa quina, você não precisa jogar ela fora, mas todo bolo que sai daquela forma sai amassada, certo? Adão é a forma. Ele caiu. Todos os homens nasceram pecadores. E é isso que esse texto está dizendo em Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Para com todos. Então a oferta de Jesus, vai e prega o evangelho a toda criatura, ela é sincera. Porque senão... Mas por que prega o evangelho a toda criatura? Porque as ovelhas ouvem a minha voz, entende? Então você vai pregar a toda criatura justamente por você não saber quem é salvo ou não. Apenas, olha, prega para toda criatura, mas nem todo mundo, mesmo que o cara aceitar, mesmo que o cara e tal, nem todo mundo. Não é sincero. O texto de Romanos, capítulo 11, versículo 32, eu queria a consideração do professor. A palavra todos aparece 2 vezes, como ele sabe. Deus encerrou a todos na desobediência. Que todos é esse? Todos os seres humanos.
Então, se liga nisso aqui, galera. Rapidinho. A palavra todos na Bíblia, ela não vai dizer que é sempre todos os humanos do mundo. Sabe por quê? Eu vou abrir para vocês agora em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Essa questão da palavra todos, todos sempre não são todos no modo geral. Repare. Isso, vamos lá. Apocalipse 13. Olha aqui. Apocalipse 13, 16. Olha o que vai aparecer, a palavra todos também, mas veja o contexto. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esse todos aqui, vai ser toda a humanidade? Eu pergunto para vocês. Esse todos que está em Apocalipse 13, vai ser todo mandado que vai colocar a marca da besta. Você vai colocar a marca da besta? Eu vou. Tu acha que eu vou colocar? Quem tá aqui na live vai colocar a marca ou não? Porque aqui a palavra fala a todos. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres. Fala a todas as classes de pessoas. Então a palavra a todos, ela não significa toda a humanidade. Entende? Então nessa palavra a todos que está em Romanos, é descrito todos em relação à igreja. Por quê? Porque aquela carta era uma carta para a igreja. A carta de Romanos é uma carta feita para a igreja, entende? Então a palavra todos significa um grupo específico de pessoas ou classe, e também pode ser usada para toda a humanidade, dependendo do contexto. Então esse todos que está aí nessa parte da escritura é referente a todos os membros da igreja. E nessa parte a todos, os pequenos, os grandes, ricos e pobres que vão botar a marca, estão se referindo aos ímpios que não creram no Criador, os que vão estar sobre o domínio do anticristo, entende? Então, a palavra todos na Bíblia, ela tem que ser, como é, bem interpretada para que não ocorra heresia, não ocorra uma interpretação equivocada. Então, a palavra todos, ela não é toda vez, todas as pessoas sem exceção. Não, não é assim. Pronto. Vê, quando vai pedir algo para o Senhor, tem que ser extremamente específico. Quando vai pedir algo para o Senhor, tem que ser extremamente específico. Depende do que seja, também. Vai depender do que seja específico. Isso depende muito, Davi. Mas ele, no teu coração, ele vai saber o que é que tu precisa, entende? Fim de usar misericórdia para com todos. Mas aí o todos, na explicação dele, para defender essa teologia, ele vai tentar dar um jeito para falar que esse todos não é todos. É porque nessa questão, aí não, isso aí é uma teologia, não é bíblico. Meu amigo, isso não é questão de teologia, não, é questão de interpretação bíblica. De você ver o texto e comparar com outras palavras, ou, quer dizer, com outras passagens, porque a Bíblia não se contradiz, entende? Entende? Então, eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz por todos os homens. Eu queria a consideração dele nesse texto. Tá, sem problemas. Esse texto, o apóstolo Paulo usa a palavra todos no sentido de judeus e gentios. Está dizendo o seguinte, olha, Cristo encerrou todos na desobediência, judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Gentios são todos os outros que não são. Gentios são todos que não são judeus. Tá. Porque o grande tema de Romanos 11 é a questão de Israel, e o pecado de Isso é Israel, verdade. a rejeição de Israel. Isso é verdade. Então ele fala o seguinte, olha, Deus encerrou todos no pecado, judeus e gentios, todos, não somente Israel, não somente os gregos, não somente, sei lá, as pessoas de outras etnias, mas todos, sem exceção. Não há uma etnia, não há uma raça que não esteja debaixo do pecado. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos os Mas homens, no caso. Todas as... Todos os seres humanos. Porque se tem judeu e gentil, não tem outro povo fora judeu e gentil. Judeu e gentil é todos. Isso, todos,
judeus e gentios, Isso. ele encerrou todos lá. Tá. A fim de usar de misericórdia para com todos também, judeus e gentios. E é comum o apóstolo Paulo usar a palavra todos num sentido assim, num sentido mais limitado. Porque se você olhar, por exemplo, 1 Coríntios 15, 22, quer ver? Que interessante isso. 1 Coríntios 15, 22. Olha o que ele fala nesse texto aqui de 1 Coríntios 15, 22. Ele fala o seguinte aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Porque assim como em Adão todos morrem, ok? Certo? E tá certo. Todos morrem em Adão. A partir Olha- de Adão, todos Sim, todos morrem. morrem pelo pecado. Eu acho que esse cara de óculos tá sem entender nada, tá ligado? Exatamente. Agora veja a sequência. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada ser humano será vivificado em Cristo? Cada ser humano receberá a vida que Cristo dá? Então nós percebemos que o apóstolo Paulo muitas vezes ele faz uma alternância. Isso você vê em Romanos 5, por exemplo, Vilela. Em Romanos 5 você vê o apóstolo Paulo usando muito a alternância entre a palavra todos e muitos. Parece que para o apóstolo Paulo, especialmente em Romanos 5, quem está em casa pode ler depois Romanos 5, vai ver que existe uma alternância desses dois termos, todos e muitos. Parece que para ele são termos intercambiáveis, e ele usa isso até por uma questão estilística. E aqui é um exemplo disso. A palavra todos nem sempre significa cada ser humano que há na Terra. É o que eu tava Por dizendo. exemplo, o próprio João, aliás, parece que isso era uma coisa meio cultural. João disse o seguinte, Jesus falando, olha, quando eu for levantado da terra, se referindo à crucificação dele, atrairei todos a mim mesmo. Oh, todos seria então cada ser humano? Cada ser humano da terra é atraído para a cruz de Cristo? Quem dera isso fosse verdade, isso não acontece. Então nós percebemos que nós não podemos atribuir a palavra a todos no Novo Testamento o mesmo sentido, o mesmo escopo, a mesma abrangência que nós atribuímos à palavra a todos no português. Porque na Bíblia, essa palavra, ela tem uma certa maleabilidade. Ela não significa rigorosamente cada indivíduo que há na Terra. Eu trarei todos a mim mesmo. Meu Deus, não dá para ser cada indivíduo. Assim como 1 Coríntios 15, 22 também. Nem todos recebem vida em Cristo. Então o que nós percebemos em É que nem Romanos... quando a minha mãe falava pra minha mãe assim, eu quero ir na festa. Falava assim, você não vai. Falava, mas todo mundo vai. Exatamente. Ela falava, você não é todo mundo. Percebe que a Cara, palavra entendeu, viu? todos ela tem nuances diferentes, então não posso me apegar a isso. Agora, quanto ao que o pastor mencionou, dizendo, olha, isso aí não é ensinado na Bíblia e tudo mais, meu Deus. Eu quero só lembrar aqui que o calvinismo é uma posição fundamentada fortemente em trabalho exegético. O arminianismo nasceu num contexto em que a teologia não era uma teologia voltada tanto para a exegese. João Calvino foi um mestre em exegese. As Institutas e todas suas obras são obras de exegese num nível altíssimo. Armínio não era um exegeta. Se você ler a exegese de Armínio de Romanos 9, meu Deus do céu, nenhum arminiano acredita naquilo. Ele fala que Esaú e Jacó são símbolos. Ou seja, quando ele vê uma dificuldade, ele corre para transformar a coisa em símbolo. Aí fica fácil. Foi em metáfora, né? Eu alegorizo o texto e atribuo a ele o significado que eu bem entendo. Então, não dá para levar muito a sério a questão, as questões exegéticas de Armínio, porque ele nem viveu num contexto de ênfase em exegese, que foi o escolacismo protestante, que era um ambiente mais voltado para a lógica do que para exegese. Agora, Calvino e seus seguidores, eles sempre foram muito sérios na exegese, muito apegados à exegese, mesmo em séculos posteriores. Como Jonathan Edwards, os livros que ele escreveu e tudo mais, os comentários todos dos calvinistas do passado, os puritanos todos, comentaristas de renome, eram pessoas que se debruçavam sobre o texto bíblico para fazer a exegese do texto. E é interessante observar o seguinte, Jesus, ele fala em João 10, ele diz algo interessante, que deve ser levado em conta, e que a gente, entre outros textos, não é só esse, tem um monte, mas João 10, por exemplo, capítulo 11, versículo 11, ele fala o seguinte, João 10, 11, eu sou o bom pastor. Beleza, O bom Davi, vai pastor lá. dá a vida Valeu, pelas mano. ovelhas, ele fala. Veja também o versículo 14, fala assim, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ele fala. Ele prossegue no versículo 26, ele fala algo interessante no versículo 26. Ele fala assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha aí. E ele diz, inclusive na sequência, ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, o